Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Conversando sobre Gestão. Você lembra, neste programa nós trazemos profissionais para falarem sobre alguns assuntos que são de importância tanto para o gestor quanto para os futuros gestores. E hoje o nosso assunto é planejamento estratégico e a sua importância na gestão empresarial. E para isso, nós convidamos uma pessoa que tem experiência no assunto, é o Paulo Roberto Lucas de Oliveira. Paulo, obrigado pela sua presença, agradeço muito. O Paulo é professor universitário, consultor em gestão de negócios, ele também é graduado em economia e contabilidade, pós-graduado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e mestre em planejamento e administração pela PUC São Paulo. Então, vocês percebem que nós estamos em boa companhia, não é verdade? Podemos falar com profundidade desse assunto tão importante que é o planejamento estratégico. Paulo, já vamos direto para as perguntas, né? Paulo, assim, resumidamente, o que é o planejamento estratégico? Ótimo, vamos lá. Nós, administradores, temos que desempenhar diversas funções na empresa. E a primeira delas é planejar, é pensar o futuro. Então, planejamento é isso, é se posicionar frente a um futuro previsto, coisa que é difícil de se acertar, porque o futuro tem vários caminhos, várias soluções que podem ocorrer ou não. Portanto, planejar é isto. Agora, e recentemente nós juntamos a palavra planejamento com estratégia, que é outro assunto. Né? Então, planejar é pensar o futuro e estratégia, é difícil definir estratégia, mas a gente pode dizer que estratégia é o melhor caminho para se atingir determinado objetivo. Aquilo que foi planejado. Então, no planejamento, a gente define os objetivos e define como atingir os objetivos. Este como, no nível já, digamos, maior da empresa, nós vamos chamar de estratégia. Portanto, o conceito, né, planejamento estratégico, é isto. Tá. Na verdade, sempre se planejou. Né? Mas como nós agregamos essa palavra estratégico ao planejamento, primeiro, ele se tornou mais importante, né? E segundo, espera-se que ele seja mais assertivo, que ele coloque a empresa frente ao mercado em uma posição estratégica, posição melhor, onde o resultado desse planejamento, se atingido, torne a empresa mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Ficou claro. É isso aí. Então, o planejamento estratégico não é algo novo, né? Não. Durante as décadas de 70, 80, ele era moda, vamos dizer assim, nas empresas. Depois, ele caiu numa espécie de ostracismo, no esquecimento. E agora parece que ele volta a ter importância. Por que isso aconteceu? Por que ele era importante, depois ele caiu meio no esquecimento e depois agora está voltando novamente? Nós, em gestão, nós sofremos de uma doença grave, é o modismo. Né? E isso também é muito facilitado pela indústria, digamos, de livros americana. Então, sempre surge um tema baseado em um modelo de tomada de decisões, por exemplo, que se torna moda. A gente viu isso com a matriz BCG, a gente viu com SWOT e, obviamente, também com planejamento estratégico. Sempre se planejou, tá? Mas nunca não. No início não se pensava o planejamento ligando-se a empresa com o fator externo, os fatores externos. Pensava-se só internamente. No momento que surgiu esse conceito de olhar para fora, essa preocupação, surgiu também o conceito de estratégia, que sempre foi utilizado pelos militares, mas aí trouxemos para a empresa. Então, virou moda. Entendi. Virou moda. Como virou moda, né? Benchmarking, como virou moda terceirização, como virou moda qualidade, que é um assunto importantíssimo, mas que virou moda, certo? E hoje a moda é inovação e criatividade. Né? Então, planejamento com inovação, por isso que nós estamos retomando. Agora isso daí. A inflação, o Brasil passou uma época por uma inflação muito alta. Isso influenciou de uma certa maneira nesse esquecimento do planejamento estratégico? Sim. Nós reclamamos muito aqui no Brasil de que é impossível
planejar, porque tudo muda rapidamente no Brasil. Né? O que é uma falácia, não é verdade isso? Quanto mais muda, mais a gente precisa planejar, na verdade. Lógico, ao contrário, né? O erro, sim, é mais consequente. Mas nós aqui nós temos desculpa para tudo. Certo? Então, na verdade, o que aconteceu é isto. Nós, executivos, somos de moda. Então, está na moda planejar, vamos planejar. Está na moda pensar estratégia, vamos pensar estratégia. E quando sai da moda, arrumamos desculpas. Certo? Mas, na verdade, a inflação existe no Brasil e não é exatamente por isto. esse motivo. Não, ao contrário, né? Ao contrário. Quanto maior a incerteza, maior a preocupação com o planejamento. Com o planejamento, é verdade. Quais são os benefícios que o planejamento estratégico traz para uma organização, para uma empresa? Que benefícios em se fazer o planejamento estratégico? Isso. Bom, primeiro, vamos falar do planejamento e depois da questão estratégica. Planejar é fundamental. Né? Eu lembro uma vez um cliente, há muito tempo isso já, do setor têxtil, me chamou e falou, olha, eu preciso da sua ajuda, no interior de São Paulo, eu preciso da sua ajuda e você poderia visitar a minha empresa? Fui lá visitar a empresa e perguntei, mas há quanto tempo você está no mercado? 20 anos. Puxa, que bom, hein? E a sua posição aqui na região? Eu sou líder. Muito bom, excelente. E você precisa de mim para quê? Planejamento. Nós nunca tivemos planejamento. Eu falei, puxa vida, então você chega aqui de manhã sem saber o que vai fazer? Não, lógico que eu sei. Eu falei, então, você tem planejamento. O que você não tem é um planejamento formal, colocado no papel, onde todos participem, deem palpite, etc. Então, vamos lá. Planejamento é importante? Sim, certo? O que é mais importante ainda do que planejar é executar, certo? Então, nesse momento, qual a importância do planejamento? É eu estar preparado para qualquer tipo de mudança que ocorra e eu poder alterar as minhas ações. Essa é a importância. Essa é importante. E na questão estratégica? Na questão estratégica é assim, bom, o planejamento é o todo da empresa, mas a gente vai dividir em termos de objetivos. Né? Então, eu vou ter os objetivos estratégicos que dizem respeito ao posicionamento da empresa no mercado. Eu tenho os objetivos táticos, que é o planejamento das grandes áreas da empresa. Como essas grandes áreas vão agir para atingir o estratégico. Tá. E eu tenho o operacional, certo? A diferença entre o tático e o operacional é que o tático ele está mais ligado a números, a objetivos numéricos, a metas. E o operacional, à execução. Ao dia a dia. Isso. Ao dia a dia. Certo? Então, já vimos aqui a importância de planejar. Então, planejar é pensar o futuro. E nisso não quer dizer que você vai acertar, mas quer dizer que você está preparado para enfrentar mudanças. Ótimo. E o estratégico? Bom, o estratégico, qual a importância dele? A importância dele é você conhecer o mercado. É você prever, tentar imaginar como o mercado vai mudar. Não só o concorrente, o usuário do seu produto também, Sim, o seu consumidor, cliente, né? o seu cliente. O que vai ser dele daqui para frente? Qual vai ser a utilidade deste produto para ele, a utilização? Então, quando se pensa estrategicamente, você busca no futuro melhor caminho para se atingir. Entendi. E aqui eu já vou dar uma dica já. Há um grande erro na aplicação do conceito de estratégia. Porque muita gente fala, bom, mas a minha estratégia de vendas, a minha estratégia de compras, a minha estratégia de produção. Isto, do ponto de vista da empresa, é tático. Não é estratégico. Estratégico é maior do que isso. É maior do que né? isso. Então, eu vejo isso. Os executivos têm muita dificuldade para estabelecer exatamente o que é o estratégico. Certo? E já vou dar uma dica. Certo? Um objetivo realmente estratégico para uma empresa tem que ser manter mercado, desenvolver mercado e ganhar mercado. Qualquer outro objetivo diferente disso já cai para o tático e cai para o... Cai no tático. Isso. E possivelmente até no operacional. No operacional, é verdade. Então, é isso. Precisamos, de cara, rever quais são os nossos objetivos estratégicos, para aí definir a estratégia. E para aí usar o planejamento
colocar a estratégia em prática e ver se atinge as metas. Perfeito. Essa é a vantagem de se pensar planejamento, estratégia. Existem organizações, empresas que fazem o seu planejamento estratégico, que têm bons profissionais internamente, mas que acabam contratando uma consultoria para poder ajudar no processo, como você falou que o cliente que lhe chamou. Por que as empresas preferem, às vezes, trazer alguém de fora para coordenar esse trabalho do planejamento estratégico? Primeiro é a questão da especialização. Né? Planejar é uma função não específica de uma área da empresa, como se no passado, né, os americanos erraram nisso, criaram uma área de planejamento. Isso, você pode ter uma área que coordene. O planejamento está disseminado planejamento todos têm que fazer, na empresa. Certo? Todos têm que fazer. Mas isso não é do conhecimento dos executivos. Eles fazem isto, mas o que falta é um modelo para se colocar. E modelos, tem vários modelos aí. Então, vantagem de se chamar alguém de fora para ajudar no planejamento. Ele tem mais conhecimento de modelos diferentes que podem ser aplicados. Essa é uma vantagem. E essa vantagem é bem operacional. Agora, a segunda vantagem é a questão seguinte. Quem está fora não tem os mesmos vícios de quem está dentro. Não está comprometido com isso. Pode ser o melhor executivo do mundo, mas ele está dentro da cultura da empresa. Da cultura, aquilo, aliás, quanto mais ele está inserido na cultura, mais aquilo está impregnado nele. É verdade. E isto pode ocasionar limitações no pensamento. Barreiras, né, para a tomada de decisão. Nesse momento, a ajuda externa é boa, porque ela põe o dedo na ferida. Coisas que às vezes é tabu dentro da empresa. Político não faz isso. E eu não posso fazer isso porque mexe com ele. O meu colega. Exatamente. Né? Eu tive planejamentos onde eu coloquei claramente nos planos de ação, quer dizer, no diagnóstico, que o grande problema na empresa era o dono. Quando que um executivo... Incomum, né? Ok, você fala, mas o dono... Sim, em algum momento ele é dono, ele é empresário, mas não necessariamente ele é um bom executivo, Lógico. Ele é um bom administrador. E colocamos isso. Agora, quando que alguém internamente... Iria fazer isso? Iria fazer isso. Muito difícil, muito né? difícil. Até para preservar o emprego. Não, né? E eu mesmo externo, pensei muito em entregar esse relatório. Porque eu poderia, inclusive, perder o contrato. É verdade. Porém, é mais fácil eu arriscar do que alguém de dentro. Sem dúvida, é verdade. Então, tem empresas que não têm essa cultura da estratégia, vamos dizer assim. Né? Agora, ela precisa, de uma certa maneira, convencer os seus gestores, meio arredios a isso, da importância de fazer o planejamento, etc. Como é que se faz como é que se traz os gestores da empresa para o planejamento estratégico? Bom, a gente tem apontado algumas falhas de planejamento, tudo, embora a empresa tenha planejamento, mas dá tudo errado, e obviamente não é o modelo, é a atuação dos gestores, é a aplicação do modelo. Ótimo. E esse é um dos problemas. Certo? O planejamento, ele pressupõe, principalmente o planejamento estratégico, ele pressupõe mudanças. Tá. E nem todo mundo aceita a mudança, principalmente se a mudança for ruim para a sua área, ou não for... interferir nos trabalhos da área. Né? Então, uma das grandes tarefas do planejamento estratégico é isso. Ele é convencer os executivos a pensarem em empresa e não pensarem exclusivamente a si, a sua carreira. E uma das coisas que nós dizemos, para dar certo, tem que ser obrigatório. Se não for obrigatório e participativo, não vai dar certo. É como imposto de renda, nós só fazemos porque somos obrigados. Muitos não vão concordar, mas é ali o momento de colocar essa discussão em pauta. Né? Se você não concorda, não. Por quê? Certo? Então, mas uma vez decidido, ele tem que cumprir. Tem que cumprir, né? Agora é difícil, sim. É difícil, não é fácil. Não é fácil. A gente está falando de gestores e tudo mais. Quem é que deve participar do planejamento estratégico? São só os gestores? A diretoria só da empresa? Quem é que
que deve participar da elaboração desse planejamento estratégico? Aí temos um outro mito também, né? A gente se fala muito disso, de planejamento participativo. Sim, temos que participar. Mas nós temos que dividir o planejamento, né, em três categorias. Planejamento exclusivamente estratégico, ele vai cuidar da estratégia. O planejamento tático, ele vai cuidar do plano das grandes áreas. E o planejamento operacional, ele vai cuidar do dia a dia da empresa. Do dia a dia, né? Quem tem que participar? Ora, é atributo da diretoria fazer o planejamento estratégico. Eles. Ah, mas eu não devo chamar o pessoal operacional? Não. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento necessário para discutir uma estratégia da empresa. Não tem essa visão de longo prazo. É muito bonito chamar todo mundo para dar palpite, mas eles não têm. Eles não têm uma visão de mercado, não têm, eles têm a visão ali. Então, quem tem que participar do estratégico? A diretoria, auxiliada pelos seus gestores. Quem tem que fazer o tático? Os gestores, auxiliados pelos seus ajudantes. E quem tem que fazer o operacional? O pessoal embaixo, nos níveis mais baixos. Agora, e nesta sequência, primeiro se decide o estratégico, depois se decide o tático, depois o operacional. E na medida em que não bate, volta. Ou seja, se define uma estratégia que o tático não tem condições e não há dinheiro ou investimento ou maneira de mudar, temos que voltar e redefinir a estratégia. Lógico. Perfeito. Lógico. Esse é o processo. Você falou em planejamento estratégico feito pela alta administração. Existem alguns autores que dividem o planejamento estratégico em pensamento estratégico e planejamento institucional, digamos assim. Esse pensamento estratégico seria, então, esse planejamento feito pela alta administração. Quer dizer, pensar na estratégia, né? Isso. Lógico, quando a gente fala do planejamento estratégico, a gente está pensando no modelo, certo? Onde você coloca no papel, onde você define fraquezas, forças. Tudo bem, mas esse é um modelo, que pode ser outro modelo. Né? Pode ser o modelo Balance Scorecard, por exemplo, que nem usa forças e debilidades, nada disso. Mas eu gosto muito de Ansoff, lá atrás, quando ele mostrou o seguinte, a diferença entre planejar e agir, certo? Então, no momento em que você fala de pensamento estratégico, no momento em que você tem somente o pensamento e ele está desvinculado da ação, dificilmente vai dar certo. Certo? Então, quando se fala planejamento, se fala já algo próximo da ação, não somente o pensamento. Então, o que o Ansoff falou? Ele cunhou uma expressão chamada administração estratégica, que, em resumo, quer dizer, quem planeja faz, quem faz planeja. Né? Daí, sim, a gente, então, entra nessa questão, dizendo, a diretoria, ela tem que definir a estratégia da empresa. Pensar na estratégia. Agora, o pensamento estratégico é como a administração estratégica. Todos têm que pensar, todos têm que agir desta maneira. Mas na hora de fazer o planejamento, cada um vai buscar a estratégia ou o pensamento estratégico para a sua caixinha, mais para a sua adequada área. ali. Exatamente. Eu, na área de vendas, eu tenho que ter um pensamento estratégico para vendas. Lógico. Eu, na área de produção, tenho que ter um pensamento estratégico para a produção. Agora, quando a gente discute a estratégia, é da empresa. E assim, o pensamento estratégico também, ele está nesse nível, mas está nos outros níveis também. Entendi. Às vezes as pessoas imaginam que fazer um planejamento estratégico custa muito dinheiro e que só as grandes empresas fariam isso. É verdade? O planejamento estratégico é mais favorável para as grandes empresas pelo fato de algum investimento muito alto ou qualquer coisa assim? Não? Sim, bom, o planejamento custa caro? Custa. O planejamento formal custa. Por quê? Porque ele demanda tempo, ele demanda informação, certo? Então, esta coleta de informação, esta análise da informação e esse processo de tomada de decisão é feito pelos
executivos da empresa, que obviamente tem que fazer isso fora do expediente ou durante o expediente, mas não trabalhando. Então, esse é o custo, né? Eventualmente, nós vamos contratar, então, uma consultoria de fora. Bom, eles vão cobrar caro porque eles vão colocar ali toda a expertise que eles acumularam durante o tempo. E vai falar, mas é caro, vale a pena, não vale a pena? Bom, eventualmente, uma observação de alguém de fora pode represenar uma mudança enorme radical na empresa, sucesso total na empresa. Então, a questão do custo é relativo. Assim, isto, certo? O que é caro? O que é barato? Perfeito? Então, é uma relação custo-benefício. É verdade, é custo-benefício. Custo-benefício. Às vezes o barato sai caro. Como Sim, vamos lá, eu não vou fazer o planejamento porque eu não vou tirar os meus funcionários do trabalho e não vou fazer o planejamento, eu não vou pensar. E lá na frente, eu perco 5% de market share por causa disso. Quanto custou? É verdade. Muito mais caro. Muito mais caro. É isso mesmo. Normalmente, em média, eu sei que não existe um prazo assim, mas quanto tempo se leva para fazer um planejamento até chegar nos planos operacionais, digamos assim? Isto é, desde o momento em que a diretoria começa a pensar na estratégia da empresa até chegar lá embaixo no plano operacional. Quanto tempo, mais ou menos, em média, se demora? Não pode passar de 3 meses, mas a gente tem trabalhado, em média, nas empresas, vamos dizer uma empresa de pequeno porte, médio porte, dá para se fazer em um mês e meio. Uma empresa média é 2 a 3 meses, média para grande. Média. Agora, lógico, o que demora? Na verdade, demorado é a coleta de informação, né? Porque podemos reunir toda a diretoria num dia e tomar decisões ali. Lógico. Mas até chegar aí, nós precisamos das informações. E isso é o que demora um pouco. Então, uma empresa, quando já tem um processo de planejamento já normatizado, vamos dizer assim, é mais fácil. É mais fácil, porque o pessoal já só se atualiza prepara. a informação. Pois é. E muitas das informações a controladoria já deixa pronta já para o processo. Não há que levantar informações. E também tem o seguinte, não é possível, às vezes, que todos os gestores fiquem o tempo inteiro pensando nisso, porque eles têm o trabalho do dia a dia, então você não é que seja um trabalho sequencial, né? Tem interrupções para uma série de coisas, né? Então aí que demanda. E eu estou discutindo, assim, o planejamento estratégico formal. Formal, porque, isso. Porque, na verdade, nós executivos, nós planejamos todos os dias. Exatamente. Até pessoalmente, na vida pessoal, tudo, a gente tem que planejar. À noite, de dia, de manhã, nós estamos planejando. Agora, a formalização disto para que a empresa funcione como uma máquina, como um relógio, né? Então, aí sim, você tem que fazer. Mas eu já participei de planejamentos que duraram 3, 4 meses e que deram resultados péssimos, de tanta burocracia que era o processo. Esse é um outro problema, né? O pessoal reclama, às vezes, disso, quer dizer, uma burocracia tão grande que isso acaba deixando as pessoas até meio perdidas do que é que eu tenho que fazer, na verdade. Porque dá a impressão que o importante é preencher aquela papelada, né? Tipo da avaliação de desempenho, em que a pessoa recebe ali, tem que preencher, né? Qual é o momento mais adequado? É lógico, você falou que sempre estamos planejando, isso é verdade. Mas eu digo assim, formalmente qual é o momento mais adequado para se fazer um planejamento estratégico? Estabeleceu-se que o final do ano, então vamos falar de calendário gregoriano, né? Estabeleceu-se que o final do ano é o momento adequado para se fazer o planejamento, porque assim iniciamos o ano seguinte, já com novas metas e tudo. Mas eu fui questionado recentemente por um executivo, ele falou, mas por que nós não podemos fazer o planejamento em março, em abril? Pode ser feito a qualquer momento. Antigamente era mais difícil, porque a coleta de informações. Hoje nós temos todas as informações praticamente, né? Então, se houver uma grande mudança, no ambiente, uma ruptura, eu aconselho parar, se isso já não foi previsto no planejamento anterior, lógico, parar e refazer tudo. A gente vê Kodak, vê outras empresas que demoraram um pouco, né? Demoraram um pouquinho. Normalmente se faz seguindo o ano fiscal, né? Planejamento de 2017, 2018. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Para e rever. Independente de ser problema,
De quanto em quanto tempo se recomenda fazer uma revisão do planejamento estratégico formalmente? Quer dizer, hoje nós vamos sentar e rever o planejamento estratégico. A revisão, olha, pessoal, por mais que a gente fale que pode ser feito a qualquer momento, mas isso está dentro. Então, não se faz revisão, se faz acompanhamento. Nesse ponto, o modelo Balance Scorecard, ele é fantástico, porque a cada 3 meses você tem que apresentar as justificativas e aí sim acelerar ou não, mudar ou não o processo para se atingir a meta. Tá. Mas não se faz a revisão, se faz pontualmente. Quem não está atingindo a meta, vai lá, tá. Mas eu não vejo o pessoal parar e falar, vamos mudar tudo. Entendi. Até porque custa, né? E também porque um planejamento tem que mudar tudo, deve ter sido alguma coisa mal feita, né? Porque não é possível... Se você vai fazendo bem, quer dizer, você dificilmente vai ser pego por uma grande mudança. A não ser que a empresa tenha mudado de produto, de serviço, uma coisa então, nova. Uma ruptura muito grande, aí vale a pena se fazer. E você falou do BSC, não é? O Balance uma Scorecard. ferramenta, o Balance Scorecard. Fantástico. Além desse BSC, o que mais se utiliza para fazer um acompanhamento de maneira mais formal? Tem mais alguma ferramenta ou mais algum instrumento que seja importante para isso? Não. Enfim, sim, mas eu diria que hoje o BSC é muito mais prático do que os demais. Mas você tem lá os, como é que chama? 5Ws e... 5W, 10Ms, 42Fs. Que você coloca, você faz uma tabelinha e coloca o porquê, tudo direitinho. Então, isso é um acompanhamento. Lógico que, vamos voltar para o passado aqui, análise econômico-financeira, certo? Então, saiu o balancete do mês. A gente já calcula todos os indicadores econômico-financeiros e já vê as metas que não estão colaborando, enfim. Então, sim, a controladoria tem que ter, certo? Ferramentas, por isso chama-se controladoria de controle. Aliás, quando eu falei das funções do administrador, a primeira é planejar, a última é controlar. Quer dizer, ele tem que controlar constantemente isso. E em caso de desvio, retomar. Uma das críticas, né, que sempre se fez, alguns autores, né, ao planejamento estratégico é que ele era não se fazia esse controle. Né? Quer dizer, ele era um planejamento muito bem feitinho, né? Mas na verdade não se preocupava muito com o controle e planejar sem controle. Eu sempre digo, planejamento e controle são como irmãos gêmeos, né? Um não vive sem o outro. Né? Se você fizer um círculo, quer dizer, eu tenho que planejar, eu tenho que controlar, eu tenho que enquadrar pessoas, eu tenho que motivar e eu tenho que controlar. Aqui é organizar, desculpa. Planejar, organizar, enquadrar pessoas, liderar, motivar e controlar. Isso é um círculo. Quando que eu faço isso? Sempre, no início do círculo, mas ele vai voltar. É verdade. É isso aí. Paulo, estamos chegando ao final. Passou rápido esse tempo. Eu gostaria de ter mais perguntas para fazer, mas infelizmente estamos aqui no final. Queria deixar aí, se você quiser deixar um endereço, um e-mail, um site, qualquer coisa, para quem se desejar entrar em contato com você, fique à vontade. Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar sobre um tema que é o meu dia a dia, planejar. Eu sou, posso dizer que, viciado nisso. Né? Planejamento é algo que eu adoro fazer, gosto de fazer. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder colocar, transmitir aí meus conhecimentos, que obviamente são mutáveis, porque tudo muda. Amanhã teremos mais informações, na semana seguinte mais informações para mudar isso tudo. E quem quiser me contatar, quiser trocar ideias, quiser conversar sobre planejamento, o meu e-mail é paulo.roberto@cegente.com.br. E eu estou à disposição. Muito bom. Paulo, antes de você ir embora, eu queria dar um presente, um agradecimento pela sua presença. Esse é um livro que eu escrevi sobre consultoria interna e externa, né? Ele é editado aqui pela Editora Forte, então quero deixar com você como uma lembrança aqui da sua participação, ok? Excelente. Muito obrigado. Então, por isso, eu é que agradeço a sua presença, ok? Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa Conversando sobre Gestão. Esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.